noite a todos, estamos mais uma vez aqui, certo? Com nosso Ufologia Amador e quero nessa noite convidar a todos, né? Para estar conosco aí vendo mais um caso, certo? Eu sou o Carlos Henrique, né? Sou aqui o apresentador do Ufologia Amador, né? No meu cameraman Lucas e nós estamos com mais esse caso, certo? Do Novo México, né? Um incidente que houve no Novo México, certo? Você que está chegando agora não está entendendo. Nós temos um canal de ufologia amador, onde nós vamos trazer vários relatos sobre ufologia que aconteceu no Brasil, fora do Brasil, certo? E ao mesmo tempo procurando estar inteirado sobre as notícias de ufologia, certo? Que futuramente, né, vai ser divulgado pelo Pentágono, pelos Estados Unidos, né, sobre ufologia amador, né, sobre seres extraterrestres, né, sobre aí os famosos discos voadores, né, muito conhecidos, né. Então nós estamos trazendo vários casos, né, relatando esses casos, né, que ocorreram no Brasil e fora do Brasil, certo? Então você que está chegando aí, possa assistir aí os outros vídeos para que você possa estar entendendo, certo? O caso foi o caso de Roswell, no Novo México, né? Em julho de 1947, as manchetes dos jornais dos Estados Unidos estampava o que tinha tudo para ser a notícia do século. Um disco voador teria caído no Novo México, né? A notícia dizendo aqui que um disco voador teria caído ali no Novo México, né? E sido recuperado pelos militares americanos, né? Então, quem vem nos acompanhando sabe que sempre os militares americanos estão indo a esses lugares, né? Que eles mostram não ter interesse, mas sempre estão comparecendo lá. Então, tem muitas coisas intrigantes por detrás, né, desses discos voadores, né, desses acontecimentos que ocorrem, né. Então, aqui diz, né, recuperados pelos militares americanos. Hoje, né, na data de hoje, do nosso ano, né, não, a notícia diz que faz 75 anos, né, mas com o nosso ano atual faz 77, né? 77 anos depois, o caso é conhecido como Incidente de Roswell. Continua repleto de controvérsia, né? Diz a notícia. Para alguns foi o mais relevante evento ufológico, né, de todos os tempos. Para outros, simplesmente o caso mais conhecido, mas investigando o mais desmascarado envolvendo OVNI, né? Aqui diz: os anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos foram repletos de tensões, né? Segredos, mistérios, né? A Guerra Fria e o receio de que a União Soviética estivesse criando armamentos nucleares levaram os americanos a uma verdadeira corrida, né, para o desenvolvimento de novas armas, né, aeronaves e tecnologias de guerra e de espionagem. Roswell era uma das mais importantes bases, né, aqui está dizendo, base das Forças Aéreas Americanas. E justamente lá, naquela época, havia um número crescente de relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. Muito provavelmente a maioria, se não todos estes avistamentos, né, está dizendo aqui a notícia, estariam relacionados a atividades e a testes da Força Aérea. Mas para não pôr em risco o segredo dos militares dos Estados Unidos, o governo não fazia um menor esforço para explicar a verdade sobre os OVNIs. Só que em 1947 houve um caso em que eles realmente precisaram agir. Nos primeiros dias de julho daquele ano, William Brazel, um fazendeiro local, encontrou uma enorme quantidade de destroços em um campo no deserto, né, distante 120 quilômetros de Roswell. Era algo completamente diferente de tudo que ele já havia visto
como aquilo havia sido encontrado poucos dias depois de uma série de avistamentos de OVNI, ele de cara já pensou que se tratava de um disco voador, né? O material foi levado ao xerife e posteriormente à base de Roswell. Tanto o xerife quanto os militares que analisaram o material concordaram que deveria ser destroço de uma nave alienígena. Então, em 8 de julho de 1947, o porta-voz da base aérea de Roswell divulgou um comunicado à imprensa informando que eles haviam recuperado um disco voador que teria caído nas proximidades. Segue a tradução da íntegra do comunicado distribuído à imprensa, né? Os diversos boatos relativos ao disco voador tornaram-se ontem uma realidade, quando o setor de informação do 509 Grupo de Bombeiros da Força Aérea, né, Aeroporto Militar de Roswell, teve a sorte de tomar posse de um disco voador. Graças à cooperação de um fazendeiro local e do gabinete do xerife do condado de Chaves. O objeto voador pousou em uma fazenda nas proximidades de Roswell no decorrer da semana passada, né, daquele tempo. Como não tinha telefone, o fazendeiro guardou o disco até poder entrar em contato com o gabinete do xerife, que por sua vez notificou o Major Jesse, né? Marcel, do setor de informação do grupo de bombardeio, né? Aí aqui diz, providenciou-se imediatamente para que o disco voador fosse recolhido na residência do fazendeiro, examinado na base aérea militar de Roswell. Foi mais tarde confiado pelo Major Marcel às autoridades competentes, né? No mesmo dia, as manchetes dando conta do ocorrido foram publicadas em todo o estado. Ocorreram um mundo que geraram alvoroço na região, mas foram desmentidas já no dia seguinte pela base de Fort Worth pelos jornais. A alegação era que os destroços encontrados em Roswell era de um balão meteorológico e não de um disco voador. Então, você que está chegando agora acompanhando nosso canal, né, eu já falei nos outros vídeos, né, que quando tem sempre esses eventos, né, os militares estão envolvidos primeiramente, né, e em segundo eles tentam desmentir, né? Eles vêm dizer que foi um balão meteorológico, que foi isso, que foi aquilo, mas o relato diz que naquela área havia uma manifestação de aeronaves diferentes, não identificadas, né? E ali caiu aquela aeronave ali no território do fazendeiro, né? Os militares de pronto já tomaram posse, né? Já ali assumiram o controle, certo? Então isso que nos chama a atenção, né? Porque como está falando aqui, era um tempo de guerra, né? Havia armas, armamentos, né? Então, por que haveria até hoje a importância de manter em segredo, né, sobre essas aeronaves, né, que hoje muitas nações poderosas mostram seu poder de armamento, né, e divulgam uma parte, né, desse poder de armamento, né. Então aí aqui segue a notícia, né, que disseram que era não, que era mentira, era um balão meteorológico, né. Só que tanto o agricultor quanto os militares que havia ido ao local já havia tido contato com um balão meteorológico antes e sabia que aqueles destroços não era de um. E para ficar ainda mais estranho, os militares montaram uma enorme operação de limpeza para remover todos os destroços do deserto, uma atenção perfeitamente dispensável para um simples balão meteorológico, né? Como aqui está dizendo, né? Eles fizeram toda uma força-tarefa para limpar naquela área, né? Todos os destroços que havia dessa
suposta aeronave, né? Que não, muitos acreditam que era uma aeronave, né? Não identificada, né? Para aquele tempo, né? Mas como nós estamos trazendo esses casos, né? Nós estamos aqui fazendo esse trabalho, né? De ufologia amador, mas ao mesmo tempo investigando um pouco dentro da nossa medida sobre esses casos, fazendo uma investigação, né? Porque há muitas coisas controversas. Por exemplo, quantos avistamentos já foram vistos em todo o Brasil, né? Por que as forças aéreas brasileiras do Brasil, do mundo, não vem a público falar o que realmente são essas aeronaves, né? O que realmente seriam, né? Eles têm, as Forças Aéreas Brasileiras, eles têm documentos, né, sobre muitos casos de ufologia, né, de OVNIs, e são guardados secretamente, né? Então eles sabem mais do que eu e você, que tem algo por detrás, né? Então, o nosso canal nós estamos trazendo essas notícias, né, intrigantes, né, e ao mesmo tempo que eles tentam colocar um pano de fundo, né, sobre a verdade, para que a verdade não venha a público, para que a verdade não venha se tornar verídica para as pessoas, né? Aí diz assim: mesmo com toda a controvérsia, essa história permaneceu esquecida por quase 30 anos, até que foi resgatado nos anos 70 por ufólogos, afirmando que uma nave extraterrestre havia caído em Roswell e que os tripulantes alienígenas haviam sido resgatados por militares e que depois encobriram a situação para esconder o que realmente havia acontecido. Tais teorias são sustentadas por dezenas de testemunhas que tiveram contato com os destroços e que teriam visto os supostos corpos alienígenas sendo levados pelos militares. Entretanto, nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhuma prova que sustente essa versão dos fatos foi apresentada, nada além de documentos forjados e um curioso vídeo da autópsia de um alienígena, né? Aqui, né? E que posteriormente foi comprovado e reconhecido pelos atores como uma farsa, né? Encomendada por um empresário, produzida por um cineasta e vendida a diversas emissoras de TV, né? Só que a versão dos militares para o caso também foi forjada, sendo desmentida somente após o fim da Guerra Fria. Em um relatório publicado em 1994, a Força Aérea dos Estados Unidos afirmou que o objeto encontrado em Roswell era, na verdade, um balão de vigilância nuclear do projeto Mongol, desenvolvido para monitorar possíveis testes nucleares dos rivais soviéticos. Para isso, detectores acústicos de baixa frequência eram colocados em uma série de balões lançados a grandes altitudes. Entre outras coisas, os balões levavam uma série de equipamentos de comunicação, baterias e um alvo de radar, que era basicamente uma grande esfera revestida por material refletivo, coisas pesadas que precisavam de balões grandes e resistentes, algo completamente diferente dos balões meteorológicos comuns. E por fazer parte de um projeto totalmente secreto, precisou ser encoberto pelo governo americano, né? Aqui está dizendo, eles estão relatando, né, que eram balões, né, não meteorológicos, mas outro tipo de balão, né, para monitorar ali os possíveis soviéticos e rivais, né? Mas nós sabemos que quantos anos já se passou dessa guerra até os dias de hoje, né? E porque realmente foi escondido esses materiais até hoje eles ainda estão escondidos, guardados, né, nas áreas de proteção militar, né, de segredos militares. Então, é algo a se pensar, né, como eles aqui afirmam, né, que muitas notícias que saíram sobre ufologia daquele tempo eram mentirosas, mas eles também mentiram, não contaram a verdade, o que realmente, né, há por detrás, né, de todo a controvérsia, né. Outro relatório publicado em 1997
aborda também um relato de corpos alienígenas. Ele afirma que nenhum corpo teria sido resgatado em 1947, mas que esses relatos feitos décadas depois poderiam estar contaminados por fatos observados em 1953, quando a Força Aérea fez alguns testes, lançando bonecos de prova de atitude elevadas e posteriormente resgatando e autopsiando esses bonecos para avaliar os estragos da queda. Algumas vezes esses bonecos lançados com roupas refletivas para proteger seus sensores da variação da temperatura e geralmente por conta do seu peso. Eles eram levados para a base em macas, cenas semelhantes às relatadas por algumas testemunhas. Você observa que aqui eles estão dizendo sobre os corpos, né, que as pessoas viram, que não era corpo, né? Agora eles estão dizendo que era bonecos, que tinha sensores, que era para medir a queda e tal, e era levado numa maca. Por quê? Porque se eram bonecos, tinha que ser levado numa maca, né? É algo a se pensar, né? Você vê que realmente eles entram em contradição, né? E realmente havia água ali e eles esconderam e até hoje escondem, né? Nós não sabemos o que, né? Mas um dia vai vir à tona o que realmente há pelo esses relatos de OVNI, né? Aparecendo em todo mundo, né? Então, realmente um dia vamos saber o que realmente existe por detrás, né? Para o cético, os detalhados relatórios publicados nos anos 90 são muito bem fundamentados e explicam de forma definitiva os fatos ocorridos em 1947. Entretanto, para muita gente, apenas uma história um pouco mais elaborada, para esconder o que de fato aconteceu em Roswell naquele ano. Mas ao que tudo indica, estamos diante de uma história controversa, né? Aqui está dizendo, né? E que aos poucos vai se tornando um novo mito do folclórico moderno americano, né? Então você vê realmente aqui, né, que realmente algo aconteceu, né? Ali os militares levaram os restos da aeronave, né? É, aquele os corpos, né? Que realmente eles disseram que não tinha corpo, mas depois eles voltaram e disseram não. Para você ver como tem muita coisa estranha. Eles disseram que não tinha corpos, depois eles disseram que era boneco. Então, se realmente não tinha nada demais, porque eles tentaram mentir, né? Eles mentiram, né? Melhor dizendo, eles esconderam, né? Porque que eles disseram que era já, não, tinham corpos, mas era boneco. Aí depois de muitos anos é que eles disseram, não, que era bonecos, né? E no começo eles disseram que não tinha corpos, né? Era invenção das pessoas que tinham visto. Então, no canal Ufologia Amador nós vamos trazer mais casos como esse, né? Vamos também investigar um pouco desses casos, né, como nós estamos fazendo aqui, e que um dia nós vamos realmente descobrir o que há por detrás desse enigma tão misterioso, né, sobre os discos voadores, sobre seres extraterrestres, realmente existe, se realmente são ali, louvar exaltado, projetos militares, né, avançados, né? Então, todos esses casos nós estamos trazendo, certo? E você que nos acompanha aí, você que gosta, né? Você também que não é muito gosta muito desse assunto, né? Não acredita, acha que é somente história que o povo encontra, mas realmente há algo por detrás, realmente tem muitos relatos de avistamentos de OVNI, né, de coisas semelhantes, então é uma realidade, né? Nós não sabemos o que realmente é, né? Então você que também não gosta, assista aí nossos vídeos que você vai começar a gostar, porque é intrigante as histórias, né? As histórias que as pessoas que viram é muito intrigante o seu relato, né? Não tem, a maioria dessas pessoas não enriqueceram, não ficaram ricas, bilionários, não continuaram suas vidas. Então, algo muito estranho há. Então, nós vamos trazer aqui no Ufologia Amador
mais casos sobre este. Possivelmente um dia nós vamos estar indo até esses cantos para investigar, certo? E talvez um dia fazendo uma entrevista com ufólogos que têm mais materiais do que nós, né? Então, você que gostou do nosso conteúdo, nos apoia aí, deixe seu like, se inscreva, assista, principalmente assista até o final, certo? Porque você vai gostar muito, né? Nós estamos cada dia mais aprimorando, né, o nosso canal, um canal pequeno, né, mas para que nós possamos, a plataforma possa entender que é um canal bom, você deixe seu like, se inscreva, né, assista até o fim, e assim nós vamos conseguir alavancar e cada dia mais melhorar os vídeos para que você também possa estar reconhecendo esses casos, e nós vamos estar aqui, né, trazendo notícias para você. Deixe seu comentário, né, faça aí uma pergunta ou algo que você sabe que alguém viveu ou que você viu. Então, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês, certo? Obrigado e tenham boa noite.